Você sabia que uma das maiores causas de afastamento do trabalho no INSS é a hipertensão? Pois bem, esse é o tema do Conexão Saúde de hoje, pressão arterial. Nós vamos falar da hipotensão, ou seja, pressão baixa, e hipertensão, pressão alta. O nosso convidado é o Dr. Carlos Gum, chefe da cadeira de Cardiologia da Universidade de Santo Amaro, coordenador da UTI do Dante Pazanese e professor de pós-graduação da USP. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com você, Cláudio, debater um assunto tão importante como alterações da pressão arterial, né? Nós é que agradecemos. Vamos à primeira pergunta, doutor. Defina para nós, o que é hipotensão ou pressão baixa? Hipotensão é uma situação, entre aspas, onde o paciente tem os níveis da sua pressão bastante reduzidos, abaixo de uma cifra que nós convencionamos, abaixo de 9/6, 8,5/6, considera que o paciente tem pressão baixa. Graças a Deus, a hipotensão, quer dizer, essa pressão baixa, não é tão ruim, não é tão maléfica como níveis de pressão alta. A pressão baixa ela é mais tolerável, existe uma clínica que o paciente tem, mas não é assim um problema de saúde pública como a hipertensão é, como os níveis elevados. Hipotensão existe em menor grau, causa alguns transtornos, mas sem problemas sérios, de, por exemplo, causar um derrame, causar um infarto, isso não, raramente. Agora, a pressão alta, essa sim é mais problemática do que a E quais os principais transtornos que a pressão baixa causa? A pressão baixa, ela causa mais realmente problemas relativamente simples, mas mal-estar, tipo fraqueza, o paciente levanta e se sente mal, não consegue fazer direito às suas condições, às suas atividades diárias, ele fica meio, às vezes, sonolento, raciocínio meio lento. E isso normalmente tem uma predisposição familiar e é facilmente controlável. Às vezes com umas orientações que a gente faz para o paciente, comer às vezes uma comida salgada, comer às vezes, por incrível que pareça, comer uma azeitona, pôr um pouquinho de sal na comida, isso resolve. Alguns casos um pouquinho mais graves, há necessidade até de a gente medicar o paciente com algum remedinho para ele melhorar. Mas são sintomas assim que às vezes acontecem na faixa etária de 20, 25, depois que o indivíduo vai envelhecendo, some a hipotensão, por incrível que pareça. Ao contrário da pressão alta. E agora vamos para o outro lado, doutor. A hipertensão. Defina para nós, o que é hipertensão? Essa é difícil. Olha, se eu puder transmitir uma coisa para vocês, nós cardiologistas sabemos que a hipertensão são os níveis de pressão tensionais acima de uma cifra convencional, que se chama, por exemplo, a pressão sistólica 14/9. Quem tem pressão acima de 14 de pressão sistólica e acima de 9 de pressão diastólica, nós já denominamos o paciente hipertenso. Só para você ter uma ideia... sistólica e o diastólica, doutor? Sistólica e diastólica, para o leigo, para nós aprendermos, é o seguinte: quando você vai tirar uma pressão, ou vai numa farmácia, põe o braço no aparelho, aquele primeiro número que aparece quando sai o impresso da pressão, 14 versus 140 versus 90, esse 14, esse 140, que é a pressão sistólica, que é a força que o coração está batendo, é a musculatura do coração que dá esse resultante de 140. E a diastólica é a resistência periférica que confere essa pressão. Agora, eu acho que um aspecto importante, Cláudio, se você me permite, é dizer que no Brasil, por incrível que pareça, nós temos da nossa população, 30% da nossa população é hipertensa. 30%, isso dá quase 60 milhões de brasileiros. A maioria não sabe que é hipertenso, porque é uma doença, entre aspas, traiçoeira, não dá sintoma nenhum. Problema grave de saúde pública. Gravíssimo. E que lesa realmente o serviço de trabalho do paciente, porque essa pressão alta causa normalmente 70% a 80% dos derrames, causa mais ou menos 30% a 40% de infarto do miocárdio e causa problemas renais e problemas oculares. Quer dizer, é uma doença extremamente prevalente, presente, o indivíduo não sabe que tem hipertenso e, de repente, toma um susto enorme que incapacita ele para o trabalho. Ele não consegue mais trabalhar. Em caso de cegueira, né? Pode causar cegueira? Pode. Pode causar cegueira porque... E é normal? Vocês veem esses casos no Dante, por exemplo? Geralmente são pacientes que não têm sintomas. Às vezes o primeiro sintoma é uma hemorragia que acontece dentro da retina, estoura um vasinho dentro da retina, porque a pressão subiu muito. Esse vasinho estourou, leva uma hemorragia na retina e causa uma cegueira, que pode ser parcial, total, dependendo do nível de pressão.
Então, realmente tem que ter um cuidado bastante importante com pressão arterial. E existe uma série de campanhas que o governo faz para tentar diagnosticar isso primeiro e depois, se possível, tratar. E o senhor falou, por exemplo, ela não apresenta sintomas, em alguns casos, né? Sim. Em outros casos, ela deve apresentar sintomas, né? Sim. Quais são esses sintomas e quais são os principais, né? Os indivíduos que têm sintoma se manifestam normalmente por dor de cabeça, chamada cefaleia, que nós falamos. É uma dor mais na nuca, ele sente um peso na cabeça, um peso realmente na nuca, cefaleia às vezes em região aqui de trás, occipital que a gente fala, às vezes em toda a cabeça, uma dor importante. E muitas vezes o paciente não tem isso, mas sente cansaço. Devido hipertenso, quando ele vai fazer qualquer atividade habitual, andar, ele começa a se cansar mais do que uma pessoa normal. Cansa mais, vai subir uma ladeira, fica cansado, pode ter palpitação. Então, os 3 quadros clínicos que a gente fala, sintomas, seria, em primeiro lugar, dor de cabeça, que é importante, dor na nuca, cansaço e falta de ar, palpitação, são algumas coisas que podem aparecer no indivíduo hipertenso. E os principais riscos da hipertensão, doutor? O que a gente chama que são... A hipertensão, ela pode lesar o que nós chamamos lesão de órgão-alvo. E o que é lesão de órgão-alvo? São aqueles 3 sistemas importantes. Ela pode lesar o cérebro, causando um derrame. Pode lesar os rins, causando insuficiência renal. É uma das principais causas de pacientes que vão para diálise, que precisa fazer diálise por falência do rim. É o indivíduo que tem... A pressão alta causa uma doença muito mais grave para o rim. E o indivíduo estando com o rim não funcionando, agrava mais a pressão. De forma um círculo vicioso. A pressão agride o rim não funcionando, sobe mais a pressão. E fica uma coisa difícil, em fase terminal não é fácil. Então nós já falamos do rim, já falamos do cérebro, né, que pode dar o derrame. E a outra coisa que a pressão causa é problema no coração. O que dá no coração? Aqui no Brasil, a principal realmente causa de coração fraco, coração que não consegue fazer a função dele, que é de bombear o sangue, é a hipertensão a longo prazo mal controlada. Por que é mal controlada? Porque o paciente não toma remédio, porque ele não sente nada. Doutor, nós já falamos sobre, o senhor já comentou sobre os danos aos órgãos, né? O indivíduo com pressão alta constante, ele pode já ter sofrido um infarto e não saber? Isso é normal? É uma coisa que aparece, acontece? Infelizmente aparece, Cláudio. Na verdade é assim, existe um grupo de pacientes que é o de maior risco, é o indivíduo hipertenso e diabético. Por ele ser diabético e hipertenso, 2 fatores estão juntos, quer dizer, hipertensão e diabetes agrava mais o risco dele ter infarto. Infarto é o entupimento de uma artéria do coração que necrosa o músculo do coração, morre uma parte do músculo do coração. E o indivíduo diabético, por ser diabético, ele não sente dor. Então, às vezes, ele pode ter tido um infarto, ele era hipertenso, a hipertensão desencadeou o infarto nele não deu dor, porque o diabético às vezes não sente dor, por ser diabético, lesa os nervos e o indivíduo não sente dor. Então não é incomum o indivíduo ser diabético, ser hipertenso, com infarto e nem sabia que teve infarto. Você roda um eletro nele, ele chega no seu consultório, poxa, o senhor já teve infarto? Não, doutor, eu nunca tive dor nenhuma. E na verdade, você fala, não, o senhor teve, é que o senhor não sabia que teve infarto. É outra doença muito difícil, mas que vem junto com hipertensão. Diabetes e hipertensão andam de mão dadas. E aí acontecem uns desastres para nós cardiologistas. Não é fácil não, mas isso é comum. Hipertensão primária e secundária, qual a diferença? Hipertensão primária é aquela que você não encontra uma causa específica, que você retira a causa e o indivíduo está curado. Por exemplo, infelizmente é a hipertensão mais prevalente. 95% das hipertensões, 95%, são chamadas hipertensões primárias. Não existe uma causa única. É multifatorial. A gente chama que é um mosaico de fatores. Por exemplo, estresse, obesidade, hereditariedade, sedentarismo, má alimentação. Não tem uma causa que você tira e resolve. Eu vou dar o exemplo da secundária, que nós vamos entender melhor. Hipertensão secundária é aquela no qual o indivíduo tem pressão alta, porque ele tem, por exemplo, um tumor produtor de substâncias que aumentam a pressão. Eu tiro o tumor, resolve. Ou é um problema que tem uma deficiência de um hormônio. Eu resolvo essa deficiência do hormônio, resolvo. Secundária é um fator. Secundária é um problema no rim, um problema vascular no rim. Por exemplo, tem uma artéria renal. Se essa artéria renal está fechadinha, está estenótica, que a gente fala, dá hipertensão. Se eu resolvo essa estenose e coloco um stent dentro da artéria, resolvi. Essa é gostosa de tratar, porque você descobre, só que ela é 5% dos casos. 95% é essencial.
que a gente tem que tratar todos os fatores, mudar o estilo de vida do indivíduo para tentar resolver o problema. Ou seja, é um dano geral que já ocorreu no organismo. Exatamente. Não é uma coisa pontual. Não, não é pontual. A secundária, você descobre a causa e você resolve tirando a causa. Hipertensão tem cura? Não. Teria cura só na hipertensão secundária, essa que eu te falei, que é menos de 5% da população, que você resolve, tira o fator e tem cura. Mas 95% nós só temos controle dos níveis de pressão. Cura não tem. É muito comum o indivíduo chega no consultório e fala, não, mas eu era hipertenso, agora não sou mais, vou parar de tomar remédio. Isso não existe, gente. Parou de tomar remédio, ele não vai sentir nada, de repente a pressão sobe, aí ele vai ter um derrame, vai ter um infarto, vai ser muito pior. Quem é hipertenso, vai ser hipertenso o resto da vida, mas controlado. Se você controla a hipertensão, você não vai ter problema nenhum. É controlar. Agora tem que tomar remédio, fazer uma série de atitudes para controlar a pressão. O excesso de remédio ele não pode gerar o contrário, que é a hipotensão? Pode. Se a gente tem vários pacientes, às vezes, que tomam remédios em excesso, ou não tem uma orientação adequada. Por isso que uma equipe multidisciplinar é muito importante. A gente prescreve medicamento, mas o papel da enfermagem, o papel da nutricionista é fundamental, porque às vezes o indivíduo perde 6, 7 quilos, a pressão abaixa sozinho de perder peso. Então não fica com a mesma quantidade de medicação. Você pode diminuir, mas pode acontecer. Tudo tem que ser bom senso e adequado, né? E praticar esporte, caminhar, qual que é o esporte ideal para o hipertenso? Isso também é muito comum, porque a gente pega muitos indivíduos que vão para a academia hoje, com essa moda aí que é importante, fazer exercício, mas principalmente para o hipertenso, o importante é fazer exercício aeróbio, quer dizer, correr, nadar, nada de exercício tipo de força, isométrico, ficar puxando ferro na academia. Isso é bonito para ficar com músculo, mas para pressão é a pior coisa que existe. O exercício isométrico, muito peso, isso também desencadeia hipertensão. A artéria fica rígida, fica dura. Então, o exercício aeróbico, nadar, correr, esteira, coisas aeróbicas são perfeitas para a hipertensão. Isso controla bastante a pressão. A hipertensão, ela pode causar algum dano ao músculo do coração, algum tipo de... O senhor falou em enrijecimento do músculo na musculação. Ela pode causar também? Pode, infelizmente pode, é como eu tinha comentado há alguns minutos atrás. Imagine assim, só para vocês entenderem. Pressão alta significa que o vaso fora do coração, você já viram falar da aorta, está rígida, está fechado. O coração fica fazendo força. Ele aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você não diminui essa pressão, dificulta o trabalho do coração, o coração vai crescendo e enfraquece. Porque ele tem que vencer uma resistência alta. Se você diminui a pressão, fica mais fácil. Então, pressão mal controlada enfraquece o músculo do coração. Lesa o músculo do coração. O coração fica fraco e leva ao que a gente chama de insuficiência cardíaca. Intensa falta de ar, canseira. Os pacientes nem conseguem ir para o banheiro, às vezes, tão cansados que ficam. Aqui no Brasil é a principal causa. Aqui no Brasil. Um dos maiores inimigos de quem tem pressão alta é o sódio. Ixi. Agora o sódio está em tudo. Está no refrigerante, está no doce, está no chocolate. O que fazer para resolver esse problema? Quais são os alimentos ideais para a pessoa que tem esse problema? Eu falo para você, se a gente for seguir, claro que tem que se orientar, porque sal para o hipertenso é um veneno. Por quê? Porque a mesma grama de sal que para o hipertenso aumenta muito mais a pressão, faz contração do vaso dele, no indivíduo que não é hipertenso, às vezes ele come sal, mas ele não reage desse jeito. E todos os alimentos hoje, você vai tomar um guaraná, vai tomar um chá verde, olhe lá no rótulo escrito 40 miligramas de sódio. Ninguém lê rótulo, doutor. Esse que é o problema. Aí aumenta Qual que é o ideal? Qual que é o percentual ideal? O máximo de sal que uma pessoa pode comer por dia, que a gente libera, teoricamente é 3, 4 gramas de sal. Parece muito, mas não é. 3, 4 gramas de sal, existe hoje no comércio pacotinhos de sal, pacotinhos de 1 grama. Você compra e o máximo que você poderia comer no hipertenso no dia inteirinho, contando o arroz que a mulher fez, o feijão, a salada, tem que restringir. Se for ver a média do brasileiro, ele come mais de 8, 10 gramas de sal por dia. Doutor Carlos, o senhor comentou sobre o sal, né? Sim. O sal está em tudo. E existe algum tipo de sal que possa fazer bem? E por que ele faz bem? Eu diria, bem não, mas talvez faz menos mal, no bom sentido, né? Mas existe sal, um sal tipo que a gente chama sal diet, é um sal que existe nas farmácias para comprar, principalmente para o hipertenso. É um sal, quer dizer, é uma substância que é sódio, ele tem o mesmo gosto do sódio,
mas ele tem uma reatividade dele no vaso do hipertenso é menor, causa menos dano do que o sal comum. Tem menor quantidade de iodo também, que isso é importante. E ele já vem mensurado em pacotinhos pequenininhos, pacotinhos de 1 grama, que facilita para o indivíduo hipertenso e principalmente para o familiar do hipertenso saber dosar. E se a gente restringir o sódio, existem estudos mostrando que a gente diminui muito os níveis de pressão sem precisar usar remédios. Remédios, às vezes, que causam efeitos colaterais. Todos os remédios têm uma série de efeitos colaterais. Mas então esse sal diet é menos mal, menos ruim, vamos falar assim. O ideal para o hipertenso é fazer realmente uma restrição quase total de sal, porque o hipertenso ele tem uma característica genética que é a mínima quantidade de sal que ele ingere provoca uma reação enorme no organismo, por isso que a pressão sobe. E essa é a característica dele. E a parte genética, aquela que eu lhe falei, hipertensão primária, ninguém muda. O indivíduo nasce com isso. É impressionante o grau de reatividade ao sódio. Sódio é um vilão para a hipertensão. Abolir o sódio. O brasileiro, você sabe que adora automedicação. E na farmácia, qualquer farmácia que você vai hoje tem aqueles aparelhinhos. Sim. São confiáveis, doutor? Esse aparelhinho é uma neurose, tanto para o cardiologista como para os pacientes. Eu tenho um. Ah, você tem um? Tá. Mas espera que você não vai precisar usar ele muito, vai estar controlado. É assim, o aparelho ajuda, mas são aparelhos que a gente coloca ou no pulso ou aqui na região braquial, e eles podem, dependendo da posição, porque ele é um sensor, ele infere a pressão. É uma medida indireta da pressão. O método ideal é aquele antigo que o médico põe o estetoscópio, ausculta, ele vê o barulhinho no ouvido. Esse é o método fiel, que é mais fácil. Há anos, há muitos anos, como realmente o gold standard que a gente fala. Os aparelhos, eles ajudam assim como um screening geral, para tentar controlar. Mas você vai ver que uma referência seria? Uma referência, quer dizer, você faz uma média, não é porque você deu uma pressão 14/8, depois 18/12, você fica louco, cada hora ele dá um valor. Então você pega uma média, fala, olha, essa semana está dando em torno de 14/8, 14/9, porque no mesmo dia você pode tirar o aparelho, tirar a pressão com aquele aparelhinho e ele dá resultados malucos. Aí o paciente fica preocupado, aí sobe a pressão. Porque o fato dele ficar nervoso, a pressão sobe. Então, eu diria, o aparelho é bom, desde que usado com critério, ser orientado como usar o aparelho, ele funciona como screening geral. O melhor ainda é o método antigo do esteto. É pena que no Brasil, numa série de países, hoje o farmacêutico não mede mais a pressão, né? Vocês têm que ir para o consultório ou usar esse aparelhinho. Ele ajuda, mas não é milagroso, não. Não é milagroso. E para medir a pressão, quais são as condições ideais? Isso é super importante porque é normal o indivíduo hipertenso já ser um indivíduo que corre, que vai, que faz uma série de coisas. Então, para medir a pressão, primeiro o indivíduo tem que estar em repouso. Chega, por exemplo, no consultório, repouso de no mínimo 5 a 10 minutos, conversar com o paciente, relaxar, coloca o indivíduo deitado, descansa, mede a pressão com calma, não é uma pressão só, repete a medida depois de 5 minutos. E o ideal é que ele esteja deitado? Deitado, relaxado, é uma medida. Depois se coloca o paciente sentado, mede-se a pressão. Coloca-se o paciente de pé, mede-se a pressão. Mas o que acontece no nosso sistema de saúde, Cláudio? Às vezes o indivíduo atende convênios, tem que atender 10 pacientes numa hora, infelizmente às vezes não é feito desse jeito. Mede uma pressão, paciente nervoso, o médico tem que atender mais e rotula como hipertenso. Então esse aspecto que você levantou tem uma série de características que precisam ser feitas antes de rotular o indivíduo como hipertenso. Cuidados básicos de descanso, posicionamento do braço, tirar estresse nervoso, uma série de coisas que são importantes para mensurar. E as crianças hoje, elas estão sofrendo com o problema da hipertensão? Isso é uma epidemia, que eu diria, porque vocês vejam assim, no mesmo país, no nosso país, a obesidade está começando a atingir quase 5% das crianças. E criança obesa que fica no videogame o dia inteirinho sem fazer exercício, por incrível que pareça, começa a desenvolver hipertensão. Então hoje é uma preocupação que a Sociedade Brasileira de Hipertensão está tendo com 4 a 5% de crianças tornando-se hipertensas. O que eles precisam fazer? Hábitos saudáveis, não comer sal, não comer besteirinha e salgadinhos e tal. Então isso é importante, é um novo foco que precisa ser atacado, porque senão vão ser hipertensos a longo prazo. Né? Na criança, existe a possibilidade da cura? Existe porque normalmente criança quando desenvolve hipertensão, a maioria das vezes é hábito alimentar inadequado, sedentarismo, então é você fazer a criança perder seus quilinhos, voltar à estatura, ao IMC normal, índice de massa corpórea normal, e praticar exercício aeróbio, 70% controla. É mais facilmente controlado. Em criancinha. Adolescente já é um outro problema, depois a gente pode conversar. E o que tem surgido de novo na medicina, doutor, para diagnosticar, para ajudar
no controle da hipertensão? Eu acho que muitas coisas estão surgindo, principalmente existe uma série de fármacos, uma série de drogas para controlar a pressão, que a gente chama, normalmente é controlada com 1 ou 2 grupos de remédios. Agora existe uma outra hipertensão, que é aquela onde você é muito grave. Você dá uma série de remédios, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, e não controla a pressão. O indivíduo fica com pressão alta. Existe hoje uma técnica nova que foi introduzida nos Estados Unidos o ano passado, está começando aqui no Brasil, que Aonde chama-se... tem no Brasil já? Nós já estamos começando no Dante Pazanese instituir esse protocolo, num outro hospital aqui em São Paulo tem, no Einstein, que é denervar, tirar a inervação da artéria que irriga o rim, da artéria renal. Ele tira os nervos da artéria renal e relaxa a artéria. E a artéria relaxando, a pressão diminui. Então é uma coisa super local que é denervar com cateterismo. Você eletrofulgura, faz um tratamento com cateterismo, sem abrir, sem cortar. E melhora muito os indivíduos que eram refratários à hipertensão. É uma coisa nova, mas já foram feitas várias experiências nos Estados Unidos, na Europa. Foi aprovado pelo FDA lá na Europa, nos Estados Unidos, e está sendo introduzida no Brasil. Chama denervação da artéria renal em hipertensão grave. É uma coisa muito nova, mas muito bonita. Muito bom. O Conexão Saúde fica por aqui. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença. A gente que agradece, é um prazer. E você continue ligado na nossa programação.